Eu estava bebendo e, ao mesmo tempo, tomando um remédio porque minha visão estava turva. O que não sabia é que aquela combinação parou meu coração. Foram 8 minutos sem batimentos. E o que vivi nesse intervalo foi algo que só consigo descrever como as trevas exteriores mencionadas na Bíblia. Não era o inferno em si, mas algo muito próximo. Lembro de levantar a mão direita, tentando enxergar algo, aproximando-a do rosto para ver se distinguia algum contorno. Mas não havia nada. Era uma escuridão absoluta, densa como tinta. De repente, comecei a ouvir ruídos ao redor, movimentos furtivos, algo se arrastando. Não via nada, mas sentia presenças se aproximando, cheias de ódio, dispostas a me torturar, a me arrastar para o sofrimento. Eram entidades perigosas, carregadas de maldade pura, sem um pingo de compaixão ou amor. O ar ficou pesado com cheiros nauseantes, uma mistura de carne podre com doçura enjoativa, enxofre queimando, um odor sufocante que parecia impregnar cada centímetro do lugar. Ao redor, chamas baixas dançavam, e ao longe, um imenso lago de fogo ardia. Dali vinham gritos de agonia, gemidos de almas aprisionadas em buracos escuros, cada uma sofrendo tormentos indescritíveis. O calor era insuportável, os sons, aterrorizantes, os odores, repugnantes. No centro de tudo, havia um buraco vazio, e foi para lá que fui levado, pairando no ar bem em frente. Sobre ele, em letras flamejantes, estava escrito meu nome, Kevin. Bem-vindo a Tocando a Eternidade. Hoje, nosso convidado é Kevin, cujo coração parou por 8 minutos. Ele conheceu as trevas exteriores, depois, enfrentou 30 dias de ataques demoníacos. Vamos entender o que essas experiências revelaram e como transformaram sua vida em um ministério poderoso. Seja bem-vindo, Kevin. É um prazer estar aqui, Julie, e com seu marido também. Obrigado por essa oportunidade. O sentimento é mútuo. Estamos animados. Pode nos contar o que aconteceu com você? Claro. Minha história é como a de muitos, cresci em uma típica família de classe média americana. Depois do colégio, entrei para o exército e morei na Alemanha por 3 anos, com apenas 18. Na época, vivia como queria, cheio de orgulho, seguindo meus próprios desejos em vez de buscar o que Deus tinha para mim. Mas preciso voltar um pouco no tempo. Quando tinha 9 anos, andei de bicicleta até um shopping perto de casa. Lembro como se fosse hoje, entrei no saguão espaçoso e vi um grupo de senhoras com panfletos e folhetos sobre uma mesa. Uma delas apontou diretamente para mim, no meio da multidão, e disse, menino, vem aqui. Fui até ela, nervoso. Você quer abrir seu coração para Jesus? Perguntou. Não entendia direito o que aquilo significava, pois a igreja que frequentava nunca havia falado sobre isso. Mas algo dentro de mim me impulsionou a dizer sim. Rezei com ela, aceitei Jesus e comecei a chorar. Depois, porém, voltei à minha vida normal, sem buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. Nada mudou de imediato, mas aquela decisão teria um peso enorme mais tarde. Deus nunca se esqueceu daquele momento. Servi ao exército, conheci uma garota na Alemanha e a trouxe para os Estados Unidos. Casamos jovens, mas nenhum de nós dois tinha fé. Eu vivia para mim mesmo, perseguindo o sucesso material, faculdade, diploma de engenharia industrial, um ótimo emprego em uma montadora alemã, projetando peças de suspensão. Tinha tudo que o mundo considera importante, casa grande, carros novos, estabilidade financeira. Mas algo sempre me incomodava, uma sensação de vazio que carregava desde os 9 anos, quando convidei Jesus para entrar em meu coração. Deus queria mais de mim, queria que eu o buscasse de verdade, mas eu não sabia como. Algo faltava, e era Ele. Criados para termos um lugar reservado para Deus em nossas vidas, quando Ele não ocupa esse espaço, o inimigo encontra brechas. Tinha momentos de felicidade, mas aos poucos fui caindo em armadilhas. O estresse do trabalho e os desafios de um casamento jovem me levaram a beber. No começo, eram só alguns drinks à noite para relaxar, mas logo se tornou um hábito diário. Não percebi que estava escorregando para um caminho perigoso, buscando na bebida e nas conquistas materiais algo que só Deus poderia preencher.
O inimigo foi me puxando devagar, até que a depressão chegou. Sabia que algo estava errado, que minha vida não fazia sentido, apesar de todo o sucesso profissional. Meu casamento também não ia bem, e a ausência de Deus era evidente. Quanto mais me afundava na bebida, mais a depressão apertava. Comecei a ter ataques de pânico e crises de ansiedade tão fortes que precisei correr para o pronto-socorro algumas vezes. Não entendia de onde vinha aquilo, mas hoje sei, era o vazio de uma vida sem Deus. Agora, tudo mudou. Quero deixar claro que fomos criados por Deus e para Ele. Quando Ele não está no centro, o inimigo encontra maneiras de nos desviar, mesmo que nossa vida pareça perfeita aos olhos do mundo. Ele age de forma sutil, passo a passo, até nos levar para onde quer. E se não estivermos atentos, mesmo sem cometer grandes erros, ele encontra um jeito de nos aprisionar. E a presença deles era sufocante. Não havia escapatória, nenhum lugar para me esconder. Eu sabia, com uma certeza que ia além da razão, que se eles me alcançassem, seria o fim não da minha vida, mas de algo muito pior. Era como se estivessem esperando apenas uma brecha, um momento de fraqueza, para me arrastar para um lugar de onde não haveria retorno. E então, algo aconteceu. Não foi um som, não foi uma luz, mas uma presença algo tão real quanto o medo que me consumia, mas infinitamente mais forte. Era como se uma mão invisível tivesse se estendido e me puxado para trás, como se alguém tivesse gritado um basta, que ecoou em cada fibra do meu ser. De repente, eu estava de volta. Não no meu corpo, não ainda, mas em um lugar onde a escuridão já não era tão densa. E então, como um relâmpago, eu soube, era Jesus. Não ouvi sua voz em palavras, mas senti sua autoridade como um escudo. Ele não precisou dizer nada. Sua mera presença fez aqueles seres recuarem, como sombras diante do sol. Eles não podiam tocá-lo, e por isso não podiam me tocar. E naquele instante, entendi algo que mudou tudo. O poder de Cristo não é algo que Ele vai nos dar, é algo que Ele já nos deu. No Calvário, Ele não apenas perdoou nossos pecados, Ele desarmou as forças das trevas. Ele as derrotou. E quando dizemos que está consumado, não é uma promessa para o futuro, é uma declaração de vitória agora. Mas eu ainda não estava pronto para ouvir. Mesmo depois de tudo aquilo, mesmo depois de ter sentido o inferno se abrir sob meus pés, eu ainda resisti. Voltei ao meu corpo, os médicos me disseram que eu tinha morrido por 8 minutos, mas eu sabia que não era bem assim. Eu tinha estado em um lugar onde a morte não era o fim, mas o começo de algo muito mais terrível. E mesmo assim, quando acordei, a primeira coisa que fiz foi pedir uma bebida. Porque o orgulho é assim. Ele nos faz acreditar que podemos lidar com tudo sozinhos, que não precisamos de Deus, que podemos afogar a dor, a vergonha, o vazio. Mas Deus não desiste de nós. Ele nos persegue com misericórdia, mesmo quando fugimos. E foi o que ele fez comigo. Durante meses, eu continuei bebendo, continuei me afundando, até que um dia, não por minha força, mas pela graça dele, eu simplesmente parei. Não houve um clique, não houve um momento dramático. Foi como se uma porta se fechasse dentro de mim, e eu soube que não poderia mais voltar atrás. E então, aos poucos, Deus começou a me mostrar o que ele já tinha feito. As noites de paralisia do sono acabaram. Os ataques de pânico sumiram. A ansiedade que me sufocava desapareceu como fumaça ao vento. E não foi porque eu mereci, não foi porque eu orei o suficiente ou li a Bíblia todos os dias. Foi porque Jesus já tinha pago o preço. Tudo o que eu precisava fazer era receber, e mesmo isso, Ele me ajudou a fazer. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada queda, cada erro, cada noite de desespero foi parte de um plano maior. Deus não me abandonou no fundo do poço. Ele estava lá, esperando que eu parasse de lutar contra ele e começasse a lutar com ele. E quando finalmente me rendi, descobri que a autoridade que Cristo conquistou na cruz não é apenas para os santos ou para os perfeitos, é para mim. É para você. É para qualquer um que esteja cansado de carregar o peso do mundo nas costas. Porque a verdade é esta: o inimigo não tem poder sobre nós a menos que nós lhe demos.
Ele só pode agir onde há brecha, onde há pecado não confessado, onde há idolatria, onde há medo. Mas quando estamos em Cristo, quando vivemos sob sua cobertura, ele não tem nada. Absolutamente nada. E isso não é teoria. É realidade. Eu vi com meus próprios olhos, ou melhor, com os olhos da alma, o que acontece quando as trevas se deparam com a luz de Jesus. Elas fogem. Então, se você está lendo isso e se sente como eu me sentia, perdido, quebrado, sem esperança, eu quero que saiba de uma coisa: Deus não terminou com você. Ele já venceu por você. Tudo o que você precisa fazer é parar de lutar contra ele e começar a lutar ao lado dele. Porque a batalha já foi ganha. A vitória já é sua. Você só precisa aceitá-la. E ali estava eu, no meio daquele quarto, com a luz suave envolvendo tudo, uma presença tão real que eu podia sentir o peso da santidade no ar. As trevas, aquelas mesmas que antes se arrastavam ao meu redor, haviam sumido. Fugiram como sombras diante do amanhecer. E eu, que por décadas carreguei o peso de uma vida afastada, de escolhas erradas, de um coração endurecido, ouvi a voz mais doce que já ecoou em minha alma: eu te perdoo. Não foi um perdão tímido. Não foi um tudo bem, vamos ver se você merece. Foi um perdão completo, instantâneo, como se cada erro, cada mentira, cada momento de rebeldia tivesse sido varrido com um único sopro de amor. E naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, não de dor, mas de alívio. 40 anos de culpa, de vergonha, de tentar me justificar diante de um Deus que eu nem sabia se ainda me queria, e ele simplesmente disse: está feito. Eu caí no chão, chorando como uma criança. Não eram lágrimas de desespero, mas de gratidão. Porque, pela primeira vez, eu entendi: Deus não estava me esperando no fim de uma longa estrada de boas obras. Ele estava ali, naquele quarto, naquele exato momento, me oferecendo algo que eu jamais poderia conquistar: o perdão incondicional. E mais do que isso, a chance de recomeçar. Mas ele não parou por aí. Quando me levantei, ainda trêmulo, ainda maravilhado, ouvi outra coisa: se você me quer, precisa mudar. E então, assim como veio, ele se foi. Não com estrondo, não com um espetáculo, apenas com a certeza de que sua presença havia deixado uma marca em mim que nada nem ninguém poderia apagar. E sabe o que foi mais incrível? Ele não me deixou sozinho com uma lista de regras ou um fardo de culpa. Ele me deu o perdão antes de exigir qualquer coisa. Antes mesmo de eu prometer ser melhor, antes de eu tentar provar que merecia, ele já tinha me aceitado. Isso é graça. Isso é amor que não faz sentido para a lógica humana. Porque o inimigo quer que você acredite que Deus está esperando você se consertar para então te receber. Mas a verdade é que ele já te recebeu no Calvário, quando Jesus disse que está consumado. Tudo o que você precisa fazer é aceitar. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece: a mudança não vem por obrigação, mas por gratidão. Você não segue a Deus porque tem medo do inferno, mas porque não consegue viver sem aquele que te amou primeiro. Então, se você está lendo isso e ainda duvida se Deus pode te perdoar, eu te digo: ele já perdoou. Se você acha que seus erros são grandes demais, eu te garanto: o sangue de Jesus é maior. E se você sente que não merece uma segunda chance, eu te lembro: ninguém merece. É justamente por isso que é chamado de graça. A pergunta não é: será que Deus me perdoa? A pergunta é: você está pronto para aceitar? Porque ele já está de braços abertos, esperando. E a única coisa que te separa da vida que ele tem para você é você dizer sim. Poderia imaginar que o caminho com Jesus seria suave. Eu te digo: ele não prometeu facilidade, mas prometeu presença. E naquela noite, quando o Espírito Santo entrou em mim como um vento suave, não um terremoto, não um fogo, mas um sussurro que tocou o centro do meu ser, eu soube que algo havia mudado para sempre. Não foi uma sensação dramática, daquelas que abalam paredes. Foi íntima. Profunda. Como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim, e de repente, tudo o que era escuridão começou a se dissipar. E então veio o amanhecer. Acordei diferente. Não foi apenas uma noite de sono tranquilo, foi um despertar.
A primeira coisa que veio à minha mente não foram os erros do passado, nem as dúvidas, nem o peso que eu carregava. Foi Jesus. Só Ele. E uma urgência: preciso fazer algo por Ele. Preciso descobrir o que Ele quer de mim. Eu não sabia como, não tinha plano, não entendia ainda o que estava por vir. Mas uma coisa era certa: eu não era mais o mesmo. O que eu não sabia era que Deus não nos chama apenas para a paz, Ele nos chama para a batalha. E naquela mesma noite, depois de ler a Bíblia e orar como nunca havia feito, algo inesperado aconteceu. Enquanto tentava dormir, comecei a sentir cheiros que não pertenciam a este mundo, um odor doce e podre, como carne em decomposição, ou enxofre queimando, forte, sufocante. Nunca havia sentido nada parecido. E então, as formas apareceram. Sombras no ar, movendo-se como se dançassem ao meu redor. Não eram visões claras, mas eu sabia que estavam ali. E sabia que eram mais. Cada vez que uma delas se aproximava, eu tinha que orar. Às vezes por minutos a fio, clamando o nome de Jesus, resistindo com tudo que havia em mim. E elas recuavam. Enfraqueciam. Desapareciam. Deus, em sua misericórdia, não me lançou no meio de um exército de trevas. Ele as enviava uma ou duas de cada vez, para que eu aprendesse. Para que eu visse, com meus próprios olhos, o poder da oração. Para que entendesse que, embora o inimigo seja real, maior é aquele que está em mim. Foi então que Deus me levou a uma passagem que explicava tudo. Amados, não estranheis a provação ardente que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4:12. Não era um castigo. Era uma prova. Um treinamento. E eu não estava sozinho nela. Depois, ele me mostrou outra verdade. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Não era apenas uma promessa para o futuro, era uma arma para o presente. Então, quando aquelas formas escuras se aproximavam, eu dizia: eu te ligo em nome de Jesus. E elas paravam. Congelavam. Como se tivessem sido atingidas por um raio invisível. Por alguns segundos, não se moviam. Depois, começavam a tremer, tentando se libertar. Mas eu insistia: eu te ligo em nome de Jesus. E elas enfraqueciam ainda mais. Foi quando entendi o poder das palavras de Cristo: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Não era uma metáfora. Era uma realidade. E eu estava vivendo isso. Então, comecei a desligar. A declarar: em nome de Jesus, eu te desligo. Fogo de Deus, consuma isso. Espírito Santo, encha este lugar. E quanto mais eu falava, mais as trevas recuavam. Não porque eu fosse forte, mas porque Ele é. Porque o nome de Jesus não é apenas um nome, é autoridade. É vitória. Eu não sabia, naquele momento, que Deus estava me preparando para algo maior. Não entendia que aquela batalha noturna era um treinamento para o ministério que Ele tinha para mim. Mas uma coisa eu aprendi: quando você diz sim para Jesus, Ele não apenas perdoa, Ele transforma. E quando você se levanta para lutar, Ele não apenas te dá armas, Ele luta por você. Então, se você está lendo isso e sente que o peso do passado é grande demais, ou que a batalha espiritual é assustadora demais, eu te digo: você não está sozinho. Deus não te chamou para a derrota. Ele te chamou para a vitória. E a única coisa que você precisa fazer é levantar a voz e dizer sim de novo. Porque o mesmo poder que me libertou, que me ensinou a lutar, que me fez acordar diferente naquela manhã, está disponível para você hoje. A pergunta não é se você está pronto para a batalha. A pergunta é: você está pronto para vencer? Porque Ele já está ao seu lado. E a vitória já é sua. Aquela capa gasta, com as bordas desgastadas pelo tempo. E ali, naquele instante, eu soube: não era apenas um livro. Era uma arma. Uma arma forjada no céu, afiada pela verdade, carregada com o poder do próprio Deus.
E naquele momento, eu entendi algo que mudaria tudo. A palavra não é apenas para ser lida. Ela é para ser empunhada. Você já segurou uma Bíblia e sentiu o peso dela? Não o peso físico, mas aquele peso que vem quando você percebe que está segurando algo vivo, algo que respira, algo que tem o poder de dividir a alma e o espírito, de julgar os pensamentos e intenções do coração? Porque é isso que ela é. Não é um manual de instruções qualquer. É o sopro de Deus em forma de tinta e papel. E quando você a segura com fé, quando você a declara com autoridade, algo acontece no mundo espiritual. As portas do inferno tremem. Os principados recuam. E o que estava escondido nas trevas é exposto pela luz. Naquela noite, eu não estava apenas lutando contra uma presença maligna. Eu estava testemunhando, em primeira mão, a batalha que acontece o tempo todo, uma batalha que a maioria das pessoas nem sequer percebe. Mas Deus queria que eu visse. Ele queria que eu entendesse que, enquanto eu estivesse coberto pela sua palavra, enquanto eu estivesse firmado nela, nada, absolutamente nada, poderia me tocar. Nem mesmo o que parecia ser mais forte. Nem mesmo o que vinha com medo, com intimidação, com o peso esmagador da escuridão. E sabe o que mais? Aquela noite não foi o fim. Foi apenas o começo. Porque depois daquilo, eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma completamente nova. Não era mais um livro que eu abria por obrigação, ou algo que eu lia por costume. Era uma fonte inesgotável de poder. Cada versículo que eu decorava, cada promessa que eu declarava, cada verdade que eu proclamava em voz alta se tornava uma espada em minhas mãos. E quanto mais eu mergulhava nela, mais eu percebia, não era eu quem estava mudando. Era o mundo ao meu redor que começava a se dobrar à verdade. Porque a palavra de Deus não é passiva. Ela não espera ser convidada. Ela age. Ela transforma. Ela liberta. E quando você a coloca no centro da sua vida, quando você a deixa ser a lente pela qual você vê tudo, algo extraordinário acontece. Você para de ser um espectador e se torna um guerreiro. Um guerreiro que não luta com as próprias forças, mas com o poder de Deus. Um guerreiro que não depende de estratégias humanas, mas da sabedoria que vem do alto. Um guerreiro que, mesmo quando tudo parece perdido, sabe que a vitória já está garantida. E é isso que Deus está chamando você a fazer hoje. Não apenas a ler a Bíblia. Não apenas a decorar versículos. Mas a empunhá-la. A declará-la. A viver por ela. Porque no dia em que você fizer isso, no dia em que você disser, Senhor, eu não sei como lutar, mas eu sei que a tua palavra é a minha arma, algo vai mudar. As correntes vão se quebrar. As portas vão se abrir. E o que estava escondido vai ser revelado. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o que promete. E se você está cansado de lutar sozinho, se você está cansado de ver o inimigo avançar sem resistência, então é hora de fazer algo diferente. É hora de pegar a sua Bíblia, não importa se ela está empoeirada, não importa se você não a abre há anos, e dizer, Deus, eu não entendo tudo, mas eu escolho acreditar. Eu escolho declarar. Eu escolho lutar com a tua verdade. Porque no final das contas, a pergunta não é se o inimigo é forte. A pergunta é, você está disposto a empunhar a arma que Deus já te deu? A resposta vai determinar tudo. E eu te digo, com toda a convicção do meu coração, quando você fizer isso, quando você se levantar e disser basta com a palavra de Deus na mão, o céu vai se mover. E a vitória? Ah, a vitória já é sua. Você só precisa pegá-la. Eu estava sendo arrastado para aquele lugar. O vento uivava como se o próprio inferno estivesse me puxando, e eu sabia, naquele instante, que aquilo não era um pesadelo. Era real. Tão real quanto a respiração que eu mal conseguia puxar. Mas então, algo aconteceu. No exato momento em que eu estava prestes a ser lançado naquela montanha de desespero, uma voz, não uma voz qualquer, mas a voz, cortou o caos como uma espada de fogo. Não era um grito. Não era um sussurro. Era autoridade pura, inquestionável. E ela disse apenas uma palavra, basta. Foi como se o tempo parasse. O túnel se desfez.
o vento cessou. E de repente, eu estava de volta ao meu quarto, deitado na cama, com o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Mas não era medo. Era algo maior. Era a certeza de que, naquele segundo, eu tinha sido poupado. Não por acaso. Não por sorte. Mas porque alguém tinha intervindo. E sabe o que mais? Eu não estava sozinho. Naquela noite, eu entendi uma verdade que mudou tudo. O inimigo pode tentar nos arrastar para o abismo, mas ele não tem a última palavra. Deus não apenas nos dá armas, ele luta por nós. Ele envia seus anjos. Ele fala. Ele intervém. E quando ele diz basta, até as forças do inferno tremem. Agora, eu te pergunto, quantas vezes você já se sentiu como se estivesse sendo puxado para aquele túnel escuro? Quantas vezes a ansiedade, o medo, a dúvida ou a opressão pareceram mais reais do que a própria fé? Mas aqui está a verdade que eu aprendi naquelas noites, e que eu levo comigo até hoje: você não precisa enfrentar isso sozinho. Deus não te chamou para ser um soldado ferido, cambaleando no campo de batalha. Ele te chamou para ser um vencedor, com a armadura completa, a espada afiada e o céu inteiro ao seu lado. E se você ainda não viu os anjos, se ainda não ouviu a voz, não é porque eles não estão lá. É porque você ainda não abriu os olhos para enxergá-los. Mas eles estão. Sempre estiveram. E quando você finalmente decidir olhar, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, você vai ver. Vai ver a guerra acontecendo ao seu redor. Vai ver as estratégias do inimigo. Vai ver o fogo da oração consumindo as trevas. E, acima de tudo, vai ver Ele, o Deus que nunca te abandonou, mesmo quando você achava que estava perdido. Então, hoje, eu te desafio: não espere mais uma noite. Não espere mais um ataque. Levante-se. Pegue a palavra. E declare, com toda a força da sua alma, em nome de Jesus, basta. Porque a vitória não é algo que você conquista. É algo que você recebe. E ela já está esperando por você. Coisas que nos escravizam. Não cedemos mais ao orgulho que nos diz que somos melhores do que os outros. Não alimentamos a amargura que nos envenena por dentro. Porque, no fim das contas, a batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade, e a única maneira de vencê-las é com o coração rendido. E sabe o que acontece quando você decide cooperar com Deus? Ele não apenas remove os pesos, mas também enche os espaços vazios com algo muito maior. Aquela ansiedade que te sufocava? Substituída pela paz que excede todo entendimento. Aquela dependência que te controlava? Trocada pela liberdade que só Cristo pode dar. E aquele vazio que você tentava preencher com tudo, menos com Ele? Agora, transborda com um propósito que não tem fim. Mas não se engane, a jornada não é fácil. O inimigo não vai desistir de você só porque você se levantou uma vez. Ele vai sussurrar que você não é forte o suficiente. Vai tentar te convencer de que as velhas correntes ainda têm poder. Vai até mesmo usar pessoas ao seu redor para testar sua fé. Mas aqui está a verdade que você precisa segurar com unhas e dentes: você não está lutando sozinho. O mesmo Deus que te arrancou das trevas está ao seu lado, te equipando, te fortalecendo, te lembrando de quem você é nele. E quando as tentações vierem, e elas virão, lembre-se, cada escolha sua é um ato de guerra. Cada não que você diz ao pecado é uma flecha disparada contra o reino das trevas. Cada sim que você dá ao Espírito é um passo a mais na direção da vitória que já é sua. Porque, no fundo, a batalha já foi vencida na cruz. Você só precisa andar na autoridade que Jesus comprou para você. Então, hoje, eu te pergunto: o que ainda está te prendendo? O que você ainda não entregou nas mãos dele? Porque Deus não quer apenas uma parte de você, Ele quer tudo. E quando você finalmente se render por completo, vai descobrir que a vida que Ele tem para você é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Não espere mais um dia. Não espere mais uma queda. Levante-se agora, com a palavra na mão e o fogo do Espírito no coração, e declare: em nome de Jesus, eu escolho a liberdade. Eu escolho a vitória.
Eu escolho viver como filho, do rei. Porque, no fim, não é sobre o que você deixou para trás, mas sobre o que você está correndo para abraçar. E a melhor parte. O melhor ainda está por vir. Uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, e o inimigo não desiste facilmente. Mas aqui está a verdade que você precisa saber: você já venceu. Jesus já quebrou o poder do pecado e da morte na cruz, e quando você se levanta em fé, declarando a autoridade que ele te deu, os demônios têm que fugir. Não é uma questão de se eles vão embora, mas de quando você vai exercer o poder que já é seu. Agora, você pode estar se perguntando: como isso funciona na prática? Como alguém se liberta de verdade? A resposta é simples, mas exige coragem. Você precisa fechar as portas que abriu. E como se faz isso? Primeiro, com arrependimento genuíno. Não um arrependimento superficial, da boca para fora, mas um que vem do fundo do coração, aquele que diz: Senhor, eu errei, e não quero mais isso na minha vida. Porque Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando rendição. Quando você se humilha diante dele, Ele se levanta em seu favor. Depois, vem a renúncia. Você precisa quebrar os pactos que fez, mesmo que inconscientemente. Seja com hábitos de pecado, com relacionamentos tóxicos, com palavras que você falou sobre si mesmo ou com mentiras que acreditou. Cada sim que você deu ao inimigo é uma porta que ele usa para entrar. Mas cada não que você declara em nome de Jesus é uma fechadura que ele não pode mais abrir. E sabe o que acontece quando você faz isso? A liberdade começa a fluir como um rio. As cadeias se quebram, as vozes mentirosas se calam, e você sente o peso sair dos seus ombros como se nunca tivesse estado lá. Mas não para por aí. A libertação não é um evento, é um estilo de vida. Você precisa encher a casa que foi limpa. Jesus falou sobre isso em Mateus 12, 43 e 44. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Se você não encher sua vida com a palavra, com adoração, com comunhão e com propósito, o inimigo vai tentar voltar. E ele trará 7 outros espíritos piores do que ele. Por isso, a libertação é só o começo. O que vem depois é andar em santidade, dia após dia, escolhendo viver como quem já venceu. E aqui está o segredo que muitos não entendem: você não precisa lutar sozinho. Deus levantou ministérios de libertação em todo o mundo, homens e mulheres cheios do Espírito que sabem como guiar você nesse processo. Não é mágica, não é um show. É autoridade espiritual sendo exercida em nome de Jesus. Se você nunca passou por isso, eu te desafio: experimente. Peça a Deus para te conectar com alguém que possa te ajudar. Porque Ele não quer que você viva preso. Ele quer que você viva em plenitude, como Ele planejou desde o princípio. E não importa o que você tenha feito, o que você tenha carregado ou quanto tempo viveu nessa escravidão. Deus não te vê como você se vê. Ele te vê como quem você será quando Ele terminar a obra em você. Então, hoje, agora, neste exato momento, faça a escolha. Diga: Senhor, eu me arrependo. Eu renuncio a tudo que não é teu. Eu escolho a tua liberdade. E eu declaro que, a partir de hoje, o inimigo não tem mais lugar em mim. Em nome de Jesus, eu sou livre. Porque a verdade é esta: o inferno treme quando um filho de Deus se levanta. E o céu celebra quando você toma posse do que já é seu. Então, não espere mais. Não deixe para amanhã o que Deus quer fazer em você hoje. A vitória já foi conquistada. Agora, é só você caminhar nela. E eu te prometo, quando você der o primeiro passo, o Espírito Santo vai te sustentar em cada um dos próximos. Porque Ele não te chamou para viver pela metade. Ele te chamou para viver em poder. E o melhor? O melhor ainda está por vir. Mundo espiritual existe, e muitas igrejas perderam de vista essa verdade. Elas não ensinam como viver nela. Mas é exatamente isso que eu quero deixar claro com este testemunho. Sei que o seu canal já faz isso, Julie. Vi alguns dos seus conteúdos.
Você está expondo esse mundo espiritual, e nós não precisamos ter medo dele. Por que ter medo se Jesus disse que você tem poder? Sim, você tem autoridade, mas precisa saber como viver para acessá-la. Jesus veio como um homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, exatamente como nós. Se ele não tivesse vindo como homem, teria usado o poder divino para esmagar aqueles que o rejeitaram, certo? Mas ele não fez isso. Ele escolheu viver como homem, dependente do Espírito, em perfeita comunhão com o Pai. E mesmo assim, realizou grandes obras espirituais. E o que ele disse? As obras que eu faço, vós as fareis, e maiores ainda fareis. Isso não é uma sugestão, é uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Não é um desejo, é uma declaração. Ele não disse, eu gostaria que vocês fizessem. Ele afirmou, vocês farão. Alguns dizem, mas ele é Deus, nós não. Sim, ele é Deus, mas naquele momento, ele estava vivendo como homem. E foi como homem que ele disse, se vocês entenderem a autoridade e a identidade que tem em mim, farão as mesmas obras. E mais, farão em escala maior, porque hoje temos tecnologia, alcance global, meios de impactar mais vidas do que ele pôde alcançar em seu ministério terreno. Mas no fim, é ele agindo através de nós. Por isso, é urgente que os cristãos conheçam sua autoridade, sua identidade e como acessar esse poder vivendo em santidade. Não há espaço para medo. O espírito de medo não vem de Deus. Você não precisa dele, porque tudo já foi conquistado. Quando as pessoas são atacadas, muitas vezes clamam, Jesus, me ajude. Mas ele já ajudou. A vitória já foi garantida. Você só precisa tomar posse dela. É um processo. Primeiro, identificamos as brechas, as portas que foram abertas, os acessos que o inimigo usou. Depois, vem a libertação. Mas a partir daí, a palavra diz que temos poder em Cristo para lidar com tudo o que vier. Não precisamos viver de libertação em libertação. O que precisamos é fechar as portas. Uma vez fechadas, Deus é fiel. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tira o fardo, mas a condição é que nós cooperemos. Vamos pegar um exemplo prático. Digamos que alguém luta contra um vício, como o cigarro. Não adianta fumar todos os dias, pedir perdão e esperar que Deus tire o desejo. A mudança exige ação. Se a pessoa se compromete, faz um plano para reduzir, chega a zero ou até joga tudo fora de uma vez, mesmo que seja difícil, Deus vê o coração sincero. Ele é paciente, misericordioso. O que ele busca é o seu compromisso. Se você age com arrependimento genuíno e luta para se livrar do pecado, chega um momento em que Deus remove o direito legal daquele espírito sobre sua vida. E quando a libertação acontece, ela é definitiva, a menos que você a convide de volta. Jesus falou sobre isso em Mateus 12, 43-44. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vagueia por lugares áridos, mas não encontra descanso. Então, volta para a casa de onde saiu. Se a encontra vazia, varrida e enfeitada, mas sem a presença do Espírito Santo, ele traz 7 espíritos piores do que ele. Isso pode acontecer. Mas Deus é misericordioso. Se você fechar a porta, ele te cura. Se, por algum motivo, você reabrir a porta e cair de novo, ele te cura outra vez, se você se arrepender. O ponto é, nós temos que cooperar. Enquanto estivermos alinhados com as leis de Deus, removendo as brechas, ele nos restaura todas as vezes. Já orei por pessoas que voltaram ao pecado depois de anos. Lembro de um homem que, por 18 anos, caiu de volta nas drogas, no álcool, na imoralidade, em tudo. Mas quando ele voltou, com um coração verdadeiramente quebrantado, Deus o curou de novo. Por isso, eu insisto, nunca desista. Deus entende. Temos carne, temos uma batalha. É uma luta para vencer o pecado e seguir a Cristo. E às vezes tropeçamos. A Bíblia diz que até 7 vezes um justo pode cair, mas ele se levanta. Você se levanta, vai até Deus, e ele te restaura.
Não recomendo viver caindo e levantando, porque o mundo espiritual não perdoa brechas. Mas se acontecer, Deus é fiel. Ele te cura, e a obra é completa, a menos que você escolha reabrir a porta. O que mais me impressiona é a cooperação. Deus não faz tudo sozinho, e nós também não. É uma parceria. E aquele exemplo dos 18 anos mostra como somos nossos piores inimigos. Temos que lidar com os ataques demoníacos de vergonha, de você não é bom o suficiente, de nunca vai mudar. Mas se nos firmarmos na palavra, se praticarmos as disciplinas espirituais que nos levam à santidade, a batalha se torna mais leve. Não desaparece, mas perde força. Quando você realmente mergulha na palavra e vive o que ela ensina, algo extraordinário acontece. A paz que a Bíblia promete se torna real. Eu vivi décadas de sucesso exterior, mas nunca tive paz. Nunca tive descanso. Hoje, tenho uma paz que não consigo explicar. É sólida. Nada abala. As pessoas podem se ofender, podem vir contra mim, às vezes porque não querem ouvir a verdade. Mas Deus me deu uma missão clara: compartilhar a verdade, porque o tempo é curto. Há um momento que se aproxima, e a Bíblia deixa isso claro. Chegará o dia em que Deus dirá: basta. Temos vivido sob graça, sob oportunidade de decisão. Mas em Apocalipse 22:11, está escrito: continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Quanto ao imundo, continue na imundícia. É um ponto de corte. E esse dia está chegando. Por isso, é urgente amadurecer espiritualmente. É hora de a noiva de Cristo despertar. Não podemos mais viver como crianças, dependentes de libertações constantes, sem entender nossa autoridade. Precisamos crescer, fechar as brechas e andar no poder que já nos foi dado. O tempo é agora. A decisão é sua. E eu te garanto, quando você der o primeiro passo, Deus estará lá, te sustentando em cada um dos próximos. Porque Ele não te chamou para viver pela metade. Ele te chamou para viver em poder. E o melhor? O melhor ainda está por vir. Em silêncio. E quando ele abriu os olhos, havia apenas uma voz, a de Deus. Uma voz suave, clara, inconfundível. 13 demônios haviam sido expulsos, e agora restava apenas a paz. Isso não é um milagre distante. É o que acontece quando você decide não mais negociar com o inimigo, mas enfrentá-lo com a autoridade que já é sua. O diabo não tem poder sobre você. Ele só tem o poder que você lhe dá. E a maior mentira que ele vende é que você está sozinho nessa batalha. Mas a verdade é que você nunca esteve. Cada pensamento impuro, cada dúvida, cada tentação que surge, ele não pode forçar sua mão. Ele só pode sussurrar. E você? Você pode escolher ouvir ou silenciar. Você pode escolher acreditar na mentira ou declarar a verdade. Lembra quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Isso não é uma promessa para um futuro distante. É uma realidade agora. Mas exige uma coisa: que você pare de viver como vítima e comece a viver como vencedor. Que você pare de pedir socorro e comece a comandar. Que você pare de questionar sua autoridade e comece a exercê-la. O inimigo treme quando você reconhece quem você é em Cristo. Ele foge quando você declara: não é meu esse pensamento. Não é minha essa vontade. Não é meu esse medo. Porque ele sabe que, no momento em que você se levanta em fé, ele não tem mais terreno. Ele é um invasor, e você é o dono da casa. Mas há um detalhe crucial: você precisa estar vigilante. Não é uma batalha de uma vez por todas. É uma guerra diária, momento a momento. E o campo de batalha? Sua mente. É ali que o inimigo planta suas sementes. É ali que ele tenta distorcer a verdade, confundir sua identidade, roubar sua paz. Mas é também ali que você tem o poder de expulsá-lo. Como? Primeiro, reconhecendo seus pensamentos. Não os deixe passar despercebidos. Interrogue-os. De onde veio isso? Isso é de Deus ou do diabo? Isso me aproxima de Cristo ou me afasta?
Segundo, substituindo a mentira pela verdade. A palavra de Deus é sua espada. Quando o inimigo disser você não é capaz, você responde, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele sussurrar Deus te abandonou, você declara, nunca te deixarei, nunca te desampararei. E terceiro, e talvez o mais importante, você precisa andar em santidade. Não porque você seja perfeito, mas porque o pecado abre brechas. Cada escolha errada é um convite para o inimigo entrar. Cada área não rendida é um território que ele reivindica. Mas quando você decide viver em obediência, quando você escolhe a santidade sobre a conveniência, você fecha as portas. E o diabo? Ele não tem mais onde se esconder. Deus não te chamou para uma vida de derrotas. Ele te chamou para uma vida de vitória. E essa vitória começa quando você para de viver como se ainda estivesse no Egito e começa a andar como alguém que já atravessou o Mar Vermelho. Quando você para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para o que já foi conquistado na cruz. Então, hoje, eu te desafio, pare de pedir ajuda como se ainda estivesse fraco. Comece a declarar vitória como quem já é forte. Pare de negociar com o inimigo. Expulse-o, feche as brechas. Ande em autoridade. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você. E se ele está em você, quem será contra você? O melhor ainda está por vir. Mas só chegará para aqueles que decidirem não mais viver abaixo do que já lhes foi dado. A escolha é sua. E eu te garanto, quando você se levantar, Deus estará lá, não apenas te sustentando, mas te impulsionando para a frente. Porque Ele não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para reinar. E Deus não apenas ouviu, Ele agiu. Ele não é um espectador distante, Ele é o Deus que intervém. Você já parou para pensar no que acontece quando alguém clama por Ele com um coração sincero? As correntes se quebram. As vozes que atormentavam a mente se calam. Os ossos que estavam tortos se endireitam. Não é coincidência. Não é sorte. É o poder de um Deus que não mudou, que não falha e que não se cansa de fazer milagres. Mas aqui está a verdade que muitos não querem aceitar. O milagre começa quando você para de negociar com o inimigo. Quando você decide que não vai mais viver dividido, que não vai mais dar espaço para as mentiras, que não vai mais se contentar com migalhas de paz enquanto o diabo rouba sua alegria. Você tem autoridade sobre sua mente. Você tem poder para rejeitar o que não vem de Deus. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo começa a trabalhar em você de uma forma que você nem imaginava ser possível. Veja bem, Satanás não quer que você saiba disso. Ele quer que você acredite que seus pensamentos são seus, que suas fraquezas são permanentes, que suas lutas são maiores do que o poder de Deus. Mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso significa que você não está desarmado. Você não está sozinho. Você tem o mesmo Espírito que partiu o Mar Vermelho, que levantou o Lázaro dos mortos, que transformou Saulo em Paulo. E se ele fez isso por eles, por que não faria por você? Mas há um preço, a santidade. Não é uma opção, é uma necessidade. Deus não negocia sua presença. Ele não se mistura com o pecado. E quando você decide viver uma vida separada para Ele, algo incrível acontece. Você começa a experimentar o que é viver de verdade. Não essa existência vazia, cheia de distrações e prazeres passageiros, mas uma vida plena, onde cada respiração tem propósito, onde cada batalha tem vitória garantida, onde cada lágrima é enxugada pela mão do Pai. E não se engane, o diabo vai lutar contra isso. Ele vai sussurrar que é difícil demais, que você não consegue, que é melhor se conformar. Mas lembre-se, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E se você está cansado de viver abaixo do que Ele planejou para você, se você está farto de ouvir vozes que não são dele, se você anseia por uma paz que o mundo não pode dar, então é hora de tomar uma decisão. É hora de dizer, chega! Eu não vou mais viver assim. Porque no final das contas, não se trata de religião. Não se trata de regras. Trata-se de amor. O amor de um Deus que deu tudo para que você pudesse ter vida, e vida em abundância.
O amor que te persegue quando você foge, que te levanta quando você cai, que te perdoa quando você erra. E esse amor não é fraco. Ele é fogo. Ele é poder. Ele é a força que te sustenta quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Então, qual é a sua escolha hoje? Continuar vivendo na escuridão, acreditando nas mentiras, ou se levantar e caminhar na luz? Porque uma coisa é certa, Deus já fez a parte dele. Ele já venceu. Ele já te deu tudo o que você precisa. Agora, cabe a você decidir se vai viver como um vencedor ou como um prisioneiro. E eu te digo, você nasceu para reinar. Não deixe que nada nem ninguém te convença do contrário. Porque a Bíblia não é um livro qualquer, ela é o mapa da verdade, o espelho que reflete o coração de Deus para o homem. E quando você a examina com atenção, vê algo extraordinário. Desde o princípio, o plano de Deus nunca foi complicado. Ele criou um jardim perfeito, um lugar onde o homem caminhava com ele na brisa da tarde, sem culpa, sem vergonha, sem a sombra do pecado. Adão vivia em retidão, não porque merecesse, mas porque Deus o fez para isso. Não havia conhecimento do mal, não havia luta, não havia essa guerra interna que nos consome hoje. Era paz. Era comunhão pura. Era exatamente como Deus sonhou para você. Mas então veio a pergunta que ecoa até hoje: o que aconteceu? Deus mudou? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou foi o homem. Adão escolheu acreditar na mentira em vez da verdade, e de repente, o mundo que Deus havia declarado muito bom se encheu de dor, de traição, de morte. E nós? Nascemos nesse sistema quebrado, herdeiros de uma natureza que se rebela contra o próprio Criador. Mas Deus não nos deixou aqui para sempre. Ele não abandonou o seu plano. Ele já tinha a solução, e essa solução tem um nome: Jesus. Porque aqui está a verdade que muitos não entendem: Deus não exige perfeição absoluta. Ele exige coração. Ele não está contando os seus erros como um juiz implacável, mas olhando para a sua intenção como um pai que ama. Quando você se entrega a Cristo, quando você diz sim a Ele com tudo o que tem, algo sobrenatural acontece. O sangue de Jesus cobre você. Não é uma licença para pecar, é uma libertação para viver. Porque agora, quando o Pai olha para você, Ele não vê as suas falhas. Ele vê Jesus. Ele vê a perfeição do Filho. E isso é suficiente. É a troca mais poderosa da história, a sua imperfeição pela justiça dele. E sabe o que isso significa? Que você não precisa mais viver sob o peso da culpa. Não precisa se afundar na vergonha quando tropeça. Não precisa acreditar na mentira de que Deus está decepcionado com você. Porque ele já aceitou o sacrifício de Jesus, e se você está em Cristo, ele não pode ver você de outra forma. É como se você estivesse vestido com a própria justiça de Cristo, e nada, nada, pode mudar isso. A Bíblia diz que, em Cristo, somos novas criaturas. O velho passou. Tudo se fez novo. Então por que insistir em viver como se ainda estivesse preso ao passado? Mas aqui está o que muitos não percebem: essa verdade não é só para os perfeitos. É para os que lutam. É para os que caem e se levantam. É para os que ainda têm feridas, vícios, dúvidas. Por que Deus não está esperando você se consertar para depois te aceitar? Ele está te aceitando agora, para que você possa ser transformado pelo poder dele. Não é sobre o que você consegue fazer, é sobre o que ele já fez. E ele fez tudo. Agora, pense nisso: se Deus já providenciou tudo, se ele já venceu o pecado, a morte e o inferno, se ele já te deu uma nova identidade, por que você ainda permitiria que o inimigo te roubasse a paz? Por que você ainda acreditaria nas vozes que dizem que você não é suficiente, que você está sozinho, que Deus desistiu de você? Porque essas vozes não vêm do céu. Elas vêm do pai da mentira, que quer te manter cego, preso, derrotado. E aqui está a realidade que muitos ignoram: este mundo não é o que parece. As aparências enganam. As promessas vazias da cultura, os sistemas que nos dizem que felicidade está no dinheiro, no poder, no prazer, tudo isso é uma armadilha. Satanás não quer que você veja a verdade,
Porque ele sabe que, no momento em que você enxerga, ele perde o controle sobre você. Ele sabe que, se você entender quem você é em Cristo, se você compreender o plano de Deus para a sua vida, você se tornará inabalável. Por isso, meu coração arde hoje com uma urgência: acorde. Acorde para a realidade espiritual que está ao seu redor. Acorde para o fato de que o inferno é real, que a destruição é real, que muitos estão caminhando para a perdição não por falta de informação, mas por orgulho, por rebeldia, por escolherem viver do seu próprio jeito. Jesus disse: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Poucos. Não porque Deus não queira salvar a todos, mas porque muitos preferem as trevas à luz. E eu te pergunto, de que lado você está? Você está entre os que fecham os olhos para a verdade, que seguem o fluxo deste mundo, que se deixam enganar pelas ilusões do novo espiritualismo, das práticas pagãs, das filosofias que negam a Deus? Ou você está entre os que escolhem a luz, que se levantam e dizem: eu não vou mais viver como escravo. Eu não vou mais acreditar nas mentiras. Eu sou filho de Deus, e Ele tem um plano para mim, um plano de vitória, de propósito, de eternidade. Porque o tempo está se esgotando. As coisas que estão acontecendo neste mundo não são coincidências. São sinais. E Deus está chamando você para algo maior. Ele não te criou para ser mais um na multidão. Ele te criou com uma história única, um chamado específico, um lugar no seu corpo que só você pode ocupar. Não compare a sua jornada com a de ninguém. Não se diminua diante dos outros. Você é parte de um plano divino, e o inimigo fará de tudo para te distrair, para te fazer duvidar, para te convencer de que você não é importante. Mas eu estou aqui para te dizer: você é. Você é importante para Deus. Você é amado. Você é chamado. E se você se render a Ele hoje, se você disser sim de todo o coração, Ele vai começar a escrever a sua história de uma forma que você nunca imaginou. Ele vai te levar a lugares que você nem sabia que existiam. Ele vai te usar de maneiras que vão deixar o mundo perplexo. Então, qual vai ser a sua resposta? Você vai continuar vivendo como se Deus não existisse, como se o inferno fosse uma fábula, como se a salvação fosse apenas uma opção entre tantas? Ou você vai se levantar, sacudir a poeira, e dizer: chega. Eu quero a verdade. Eu quero a vida. Eu quero Deus agora? Porque uma coisa é certa: Deus já fez a parte dele. Ele já te amou primeiro. Ele já te escolheu. Ele já te redimiu. Agora, a bola está no seu campo. E a escolha é sua. Mas eu te aviso, não espere até amanhã. Não espere até que seja tarde demais. O tempo é agora. A porta está aberta. E o convite está feito. Então, o que você vai fazer? E se eu te dissesse que tudo que você vê nos filmes de terror, tudo que assombra as noites dos cristãos, tudo que lança demônios contra aqueles que servem a Deus, não é ficção? É real. E está mais perto do que você imagina. Talvez você até esteja brincando com isso sem perceber. Talvez você ache que um relacionamento fora do propósito de Deus é só um detalhe. Talvez você pense que essas coisas não têm consequência. Mas eu te pergunto, você já parou para ler o que Deus diz sobre isso? Ele não brinca em serviço. Em Coríntios, ele deixa claro: quem vive na imoralidade, na idolatria, na impureza, não herdará o reino dos céus. Não é uma ameaça vazia. É um alerta de amor. Porque Deus não quer te ver perdido. Ele quer te ver livre. E a única maneira de vencer essas forças é se render a Ele. Não é sobre saber tudo. É sobre buscar. É sobre abrir o coração e deixar que Jesus derrame a verdade em você. Eu tenho visto isso acontecer. Em poucos anos, testemunhei transformações que desafiam a lógica. Conheço uma irmã em Cristo que, há apenas um ano, mal conhecia o Senhor. Hoje, ela está tão cheia do Espírito Santo que opera milagres. Ela ora por pessoas e Deus as cura. Ela ora por animais e Deus os restaura. Não é teoria. É realidade.
E se ela pode, por que você não poderia? O tempo é agora. Não espere mais. Não deixe para depois. O mundo está vivo, pulsando com forças que você talvez ainda não compreenda. Mas você não precisa entender tudo para começar. Basta um passo. Uma decisão. Um clamor sincero. Se você nunca orou antes, faça isso agora. Diga a Jesus: se não estou na verdade, eu quero uma nova vida. Eu quero o Senhor. Eu quero ser livre. Por que Deus está acelerando sua obra nestes dias? Ele está movendo montanhas, quebrando cadeias, restaurando vidas. E Ele quer usar você. Mas primeiro, você precisa escolher. Você precisa dizer sim. Se você está pronto, se você quer mais, se você quer conhecer Jesus de verdade, eu estou aqui. Posso te ajudar. Posso orar por você. Posso compartilhar o que Deus tem feito na minha vida e na vida de tantos outros. Não é sobre religião. É sobre relacionamento. É sobre liberdade. Então, o que você vai fazer? A porta está aberta. O convite está feito. A escolha é sua. Mas não espere. O tempo é agora. E Deus está esperando por você.